Jeane descobriu um câncer de pele por acaso. Uma amiga dela desconfiou de um sinal presente nas costas. Estava no passado com a equipe da TV Cidade Verde, com a jornalista Nádia Rodrigues, na Itália. Então ela me viu de costas, observou o sinal, ligou todas as luzes e pediu para ver de perto, né? Então, como uma pessoa muito bem informada, né, que conhecia bem as características de um câncer de pele, a Nádia foi que realmente ali foi assim um instrumento de Deus. A publicitária tinha um melanoma dos mais agressivos. A cirurgia de retirada foi 8 dias após o diagnóstico. Fiz vários exames de rastreamento para ver se não tinha alguma metástase, mas felizmente eu pude superar. 25% dos cânceres do corpo humano são de pele. É o mais incidente na população. A doença é caracterizada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. A lesão pode ser provocada por radiação solar, queimadura, úlcera ou irradiação. São vários os tipos. Temos o carcinoma basocelular, que é o que mais acomete, e são os de menor poder de malignidade e não traz metástase. No caso do carcinoma espinocelular, também já é outro câncer de pele mais superficial, mas pode até acometer alguma camada mais interna da pele, pode dar metástase. Mas o mais comum de dar metástase é o melanoma, que é aquele câncer que provém, talvez, ou de algumas lesões escuras, ou até mesmo ele aparecer sem ter lesões escuras, no caso dos sinais. Exposição solar, idade, sexo, pele branca, olhos claros e histórico familiar são alguns fatores de risco para o câncer de pele. Se não cuidada, a doença pode levar à morte. Mais grave é a metástase, porque vai acometer outro órgão. Então, você já vai sair de um câncer superficial, vai ser invadido algum outro órgão, linfonodos pode ser atingido e você tem que passar por toda aquela etapa de quimioterapia e radioterapia, podendo até levar ao óbito. Se você quer saber mais sobre esse assunto, pode mandar pergunta, torpedo, mensagem pelo Face, WhatsApp. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o dermatologista Yuri Nogueira, lá do São Marcos. Boa tarde, doutor Yuri. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. A gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida que puder. Doutor, nós vimos aí, entre os fatores de risco, acima de 50 anos e exposição ao sol. Normalmente, quem tem mais de 50 anos não tem essa exposição diária ao sol. Isso significa que a exposição que a gente tem desde a infância, ela vai acumulando e se manifesta já aos 50? É assim que funciona ou não? Perfeito, Amadeu, é isso mesmo. A exposição solar, a gente sabe que ela tem um poder cumulativo nas células do corpo humano, principalmente nas células da pele. Então, o sol, a radiação solar, ela vai alterando a genética das células da pele. Essas alterações vão se acumulando ao longo de vários anos, até o ponto que ela atinge um determinado ponto de alteração que começa a gerar o câncer. A cor da nossa pele influencia nisso ou não? Influencia porque a melanina, que é o que dá cor à pele, já é como se fosse uma proteção solar natural que a gente tem. Por isso que a gente bronzeia quando se expõe muito ao sol. Isso é um mecanismo de defesa do organismo para tentar proteger do sol. Então, as pessoas que têm pele mais morena, elas têm uma menor predisposição para desenvolver cânceres de pele, ao passo que as pessoas que têm pele mais branca têm mais predisposição. Então, as pessoas de pele morena têm mais resistência ao sol? Tem mais resistência. Não que elas sejam imunes, não é isso tem que ficar claro. Mas certamente elas têm mais resistência. Tem diferença de gênero ou não? Não. Na verdade, assim, as estatísticas mostram que o homem tem um pouco mais de câncer de pele do que a mulher, mas isso se deve muito mais ao fato de que o homem, por ser tradicionalmente a pessoa da casa que vai trabalhar, se expõe mais ao sol. O trabalhador, por exemplo, quem é do mototáxi, quem é vendedor ambulante, quem é carteiro, e tem que passar pela profissão mais tempo no sol. Que cuidados deve ter? Essa questão do uso de uma camisa de manga longa, até de luvas, capacete ou chapéu, isso é necessário mesmo, doutor? Isso é muito necessário. Assim, a gente fala sempre que a principal proteção solar deve ser feita com o uso de protetores solares,
de preferência que sejam prescritos por dermatologista, de acordo com a pele de cada um. Além disso, as proteções físicas, que é o que você falou, são muito importantes. Então, o primeiro é o filtro solar. O filtro solar é indispensável. Além do filtro solar, só com o filtro solar a gente não pode dizer que você está 100% protegida. Você vai precisar de outros tipos de proteções. Chapéu, aí você tem roupa. sombrinha, chapéu, blusas de manga comprida. Hoje em dia é muito comum você ver os mototaxistas andarem com aquelas mangas. Embaixo. Aquele tipo de malha já tem inclusive um fator de proteção solar que nem você encontra nos filtros solares. Aquilo é muito importante, é muito bom que se use. Para crianças pequenas, inclusive, já tem umas roupas para praia, quem vai para a praia, com a proteção solar. Perfeito. Eu acho que os dermatologistas não acreditam que só o protetor solar resolva, né? Não, o sol protetor solar não resolve, ele não bloqueia o sol, né? Então, já existe até uma legislação que deve entrar em vigor esse ano, que os protetores estão proibidos de usar a palavra bloqueador solar no rótulo dos protetores. Porque isso dá uma falsa impressão que você está 100% protegido. Está blindado. Isso não é verdade. Doutor, a gente viu aí na matéria a situação da Jeane, nossa colega aqui da TV Cidade Verde, que ela descobriu um sinal nas costas, que muito provavelmente ela não teria percebido, ele poderia ficar numa situação mais grave. E como ela pode ter muitas outras pessoas, o que a gente faz? Ficar observando? Como é que é esse sinal? Qual é a diferença para os outros? Certo. Pelo que a gente pôde ouvir, o câncer que foi encontrado na Jeane foi um câncer do tipo chamado melanoma, que é um tipo relativamente raro, mas que é um tipo bem agressivo, que pode dar metástase e pode inclusive levar ao óbito. Ele pode acontecer em qualquer parte do corpo humano, diferente dos outros cânceres que aparecem mais em áreas expostas ao sol. O melanoma pode acontecer, por exemplo, na unha, na palma da mão, na sola do pé, no couro cabeludo. Todas essas áreas são as áreas propícias. E o que causa? Existe uma predisposição familiar, genética para isso, e isso hoje em dia já se sabe que é o fator de maior importância, por isso pessoas que têm história familiar de melanoma, ou seja, que tem um parente de primeiro grau com história de melanoma, são de pacientes de risco, além do fato de você ter múltiplos sinais, se você tem vários sinaizinhos escuros, isso também é outro fator de risco, e a própria exposição solar. O que a medicina evoluiu no tratamento do câncer de pele, doutor? Como é que está hoje? A grande maioria dos cânceres de pele, na verdade eu posso dizer todos os cânceres de pele hoje, se eles forem diagnosticados no início, eles são 100% tratáveis. Tá? A grande maioria deles, que são os cânceres do tipo não melanomas, a gente consegue tratar simplesmente com uma cirurgia, muitas vezes de cunho ambulatorial, ou seja, você não precisa nem se internar. Você consegue fazer uma cirurgia, vai para casa na mesma hora e está 100% curado. Lógico que existem casos de cânceres mais agressivos, onde você vai precisar de radioterapia ou algum tipo de droga para ajudar, principalmente nos casos de metástase. Pois não, Helene? Os telespectadores aqui perguntando quais são os fatores de proteção solar ideais para serem usados aqui em Teresina. Tá, então assim, isso é uma questão polêmica, porque existe uma máxima que já foi até bastante discutida, que o protetor solar que tem um FPS 30, ele protege tão bem quanto um protetor que tem um FPS 60 ou 100. Depende da reposição. Então, isso é uma meia-verdade. Hoje em dia já existem trabalhos provando que isso não está muito bem certo. Na verdade, existe uma premissa errada na hora de medir o FPS, que ele mede... não a tramitância, mas a absorbância dos raios solares. E o que é importante, a absorbância quer dizer o que o protetor absorve. Tramitância, o que chega à pele. O importante é a gente saber o que chega à pele. E quando você mede a tramitância, o fator 30, ele protege quase 1/3 de um fator 100, por exemplo, de um fator 60. Então, isso é um dado novo que é bastante importante. Outra coisa que esses trabalhos que comparam 30 com 100, mostrando que a diferença é pequena no FPS, isso é feito em condições laboratoriais, de controle de umidade, de pressão, e onde a pessoa passa no mínimo 2 gramas por centímetro quadrado de pele. Isso, na prática, já tem trabalhos mostrando que as pessoas usam, na verdade, 1/3 do que deveria ser usado na prática. Isso também reduz bastante o fator de proteção. Doutor, rapidamente, é por causa do meu tempo aqui. Claro. Se eu puder ser bem... Câncer de pele, dói ou coça? A Zilmara quer saber. A maioria deles nem dói nem coça, por isso tem que tomar bastante cuidado. Vitiligo é maligno ou não? Vitiligo não é maligno. As manchas brancas que saem na pele, qual o perigo de ser câncer? Manchas brancas, às vezes pode ser câncer, isso você tem que procurar um dermatologista para ver. Sou branca e não posso pegar sol, que aparecem bolhas, pode ser câncer ou herpes? Pode ser câncer... ou pode ser herpes, isso tem que ser levado a um dermatologista para ser avaliado. Pequenas pintas avermelhadas nos braços podem ser sinal de câncer?
Pode sim. Qualquer tipo de pinta ou sinal diferente na pele tem que ser avaliado por um dermatologista. Doutor, aqui estão todas as colocações. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.